Valendo? Fala pessoal, professor Alisson Barros, estou aqui na sede dos estúdios da Alfa Mentoria em Hollywood. É Hollywood, é? É Hollywood, direção? Los Angeles, foi mal. A gente está aqui hoje com mais uma entrevista das nossas videoaulas, tá? E eu tenho o prazer de apresentar um amigo meu de bombeiro, né? Que é o professor Edmar Santos, que está aqui com a gente. Então a gente vai fazer a nossa aula entrevista aqui no mesmo padrão que nós fizemos para biologia, no mesmo padrão que nós fizemos para ambiental e no mesmo padrão que nós vamos fazer para todas as outras aulas, né? A gente fazer uma análise aqui crítica do edital e já tentar fazer algumas projeções futuras para o que vai vir aí, né? E a gente tem esse trabalho aqui na Alfa Mentoria que é de analisar esse cenário, analisar comportamento e a gente conseguir enxergar alguma coisa que possa acontecer no futuro. Foi assim que a gente fez em 2016 e 2017 e acertou em muita coisa, né? E a gente está tentando fazer isso agora com mais profundidade, mais expertise, mais conhecimento. Então a gente agora está trazendo os especialistas para a gente tratar do assunto de forma mais detalhada e talvez conseguir acertar mais ainda, porque o nosso objetivo é um só, né? 95% de aprovação para aquele aluno que conseguir terminar o processo com o mínimo de qualidade. Olha o que eu falei, com o mínimo de qualidade, que é acima de 50%. Esse aluno a gente percebe que ele tem condições de ser aprovado, seja na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta turma, seja do CFL ou do CFP. A gente conseguiu enxergar isso ao longo do processo. Então, apresento para vocês o professor Edmar, que já gravou várias aulas aqui, vai continuar gravando e vai estar aqui com a gente porque é parceiro da Alfa Mentoria. Edmar, tá contigo. Obrigado, e é uma alegria poder fazer parte da Alfa Mentoria, poder estar aqui nesse grupo que só de observar a gente já vê que de fato está revolucionando a preparação aí para o CBMDF. Essa é a nossa intenção, tá, pessoal? É revolucionar de fato a forma de aprendizagem de vocês, porque eu tenho dito nos meus vídeos, né, e com o tempo que eu tenho de experiência de sala de aula, de gravação, que esse meio aqui que a gente está fazendo, usando esse meio, o vídeo, áudio e vídeo, ele parece não ser um abismo, mas ele é um abismo para a aprendizagem. Porque eu errei no passado, que eu trazia a minha aula de quadro para a aula de videoaula. Não funciona. A interação ela morre. Então a gente tem que criar mecanismos para garantir que aquela mesma interação que é fundamental no processo de aprendizagem dentro de sala de aula funcione agora com esse abismo aqui, ó, que parece que não existe, mas existe. É por isso que você sente dificuldade quando vê uma videoaula, por exemplo. Fica com dúvida, fica... Por quê? Porque a gente ainda está adaptando, o mercado como um todo está adaptando para ajustar esse processo pedagógico de aprendizagem na videoaula. Porque o brasileiro, nosso processo não funciona com excelência. Simples assim, tá? Nem adianta reclamar, porque essa é a verdade. Então o que a gente está fazendo aqui é tentar revolucionar isso e criar esses outros meios e mecanismos para otimizar esse processo e aí sim, melhorar esse processo de aprendizagem fundamental que acontece por meio dessa plataforma aqui e diminuir esse abismo, né? E com uma pontezinha a gente consegue transpor isso aí. A gente está tentando fazer isso, por isso que a gente vai revolucionar, tá? Então, obrigado, Edmar, tamo junto. Vamos nessa, tá? Vamos lá. Aqui é jogo rápido, né? A entrevista costuma ser algo mais direto, mas a gente vai analisar com profundidade os conteúdos. Tá aqui a nossa lição 00, nossa entrevista com o professor Edmar Santos, da parte de legislação total do CBMDF. Vocês já devem ter estudado legislação, estão estudando e vão estudar com mais qualidade agora com o professor Edmar, tá? Tá aqui essa lenda, aí ó. Que beleza, hein? Papai, aí ó. É isso aí mesmo, Minha mãe gostou. Gostou? Gostou. Pronto, velho. Ela que tem que falar assim, esse é meu menino, tá tudo certo, ficou massa, show de bola. Tá aqui o nosso cronograma, vocês já perceberam que é tudo padronizado, né? A gente vai conversar um pouco com o professor Edmar Santos sobre a legislação, vamos falar do edital de 2016 e 2017, vamos fazer a análise de relevância do conteúdo. E por fim, vamos trazer aquilo que é o diferencial, um dos diferenciais da Alfa Mentoria, né? Vamos analisar a parte estatística do processo, que isso é fundamental. É a análise de comportamento. A gente tem que analisar esse comportamento, porque quando a sua banca sair, que a gente vai acompanhar o processo que vai ser público, quando a sua banca sair ou quando as suas bancas estiverem concorrendo lá no pregão, a gente já vai pegar as bancas que estiverem concorrendo no pregão, que vai ser público, todo mundo vai ter acesso, e já vai fazer a prospecção da prova. Ou seja, já saber como a banca se comporta em relação a série de conteúdos de interesse seu. Como que as bancas que estão disputando o edital, lá o pregão, se comportam em relação à matemática. Você sabe? Eu sei. Porque eu vou aprofundar, a gente vai parar e vai fazer esse aprofundamento. Então, espero que vai ter mais vídeo de qualidade para você que está no ambiente, no ecossistema Alfa Mentoria, dentro do ambiente AlphaFlix. Vai lá, que já vai ter esse podcast aqui, ó,
do professor Edmar Santos. Vai estar lá, na coluna do meio, lembra? Coluna do meio, Edmar Santos. Pá, vai estar lá, pai, ganha prêmio. É bingo. Tá? É bingo. E no final a gente fazia a indicação de literatura, que tá aqui, ó, a literatura dele, tá? Já tá aqui, ó. Sem contar as leis que vocês precisam ler naturalmente. Não precisa nem falar isso, né? Tá aí de novo, professor Edmar Santos, legislação. Conta um pouco da tua história pra gente aí. Como é que tu chegou aqui? Desde 1988, quando tu nasceu. 89. Que isso? Tô novinho. Né? A tela tá melhorando aí. Na verdade, 83, tá, pessoal? 83 aí. Não vou mentir, não, tá? Nem parece. Nem parece. Mamãe também falou que não parece. Então, o processo longo, né? Eu venho da educação. Minha primeira formação foi na área de educação. Eu formei em História. Tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação também em História pela UNB. E de lá pra cá, a sala de aula sempre me acompanhou. É uma paixão de menino mesmo. Tá atuando em sala de aula. O concurso do Corpo de Bombeiros foi uma etapa da vida quase que por acidente. Eu acabei migrando para a área da saúde também. Dei aulas na Secretaria de Educação, fiz um concurso para a Secretaria de Saúde e depois fiz 2 concursos para Goiânia e minha vida estava se direcionando para Goiânia. Já ia embora para Goiânia? Já ia embora. A mulher estava decidida, a gente ia para Goiânia e de repente, na etapa da vida, que bate a louca, né? Eu participei do AlphaCast aqui e observando em casa e é tipo aquilo, bate a louca mesmo. Psico, pai. E eu falei, não vou mais não. Cheguei pra mulher e falei, não vou. Como assim? Não vou e vou ficar aqui mesmo e parece que é meio que acidental ou Deus sabe de tudo, São né? os mistérios da vida, né? E de repente anuncia lá um antigo Correio Web, a gente acompanhava, não sei se é propaganda aqui, mas a gente acompanhava muito. Não existe mais isso não. Não Correio tem, Web, né? vixe, é doido, A gente é ficava muito arcaico. vidrado no Correio Web, os E concursos. tinha as listas lá de classificação. Tudinho, o ranqueamento, né? Ranqueamento, o nego entrava, colocava Aquilo nota. dava um desespero, Era porque guerra. o cara colocava uma nota lá e tu falava, puta merda, Pra tô tu ver o fora. avanço de tecnologia em 10 anos, hein, cara? Era ridículo aquilo lá, velho. Mas tinha o Correio Web lá que salvava a gente. Salvava a vida. E o comportamento que a gente via no Correio Web foi o que se manifestou de verdade. Não tinha análise de edital, não existia, não. Ei, Era para. Correio Web. Correio Web falava lá, o pessoal ia postando. Era tipo um grupo de WhatsApp pioradíssimo, muito né? piorado. E aí sai no Correio Web, fala lá, ó, vai ter concurso para o Corpo de Bombeiros. E aí eu já tinha, foi unir o útil ao agradável, porque eu olhei e falei, ó, tô fora. Não vai dar pra mim, não. Não vou pra Goiânia, vou fazer concurso pro bombeiro, mas... Vou cair pra dentro. E aquele negócio, o que é ser bombeiro? Que eu nem sabia, Vamos nem nessa, imaginava. né? Mas eu olhei e falei, eu vou passar no concurso do bombeiro. Falei pra mulher, eu não vou pra Goiânia e vou fazer concurso, vou passar no bombeiro. Mas depois descobri que o bombeiro tinha que nadar, né? Ih, cara. Eu descobri que o bombeiro Hoje tinha... o aluno que tem essa dificuldade já tem apoio. Vai lá pro clube, já tem uma parceria. Como é que foi meu apoio? Eu venho de uma cidade onde o quartel lá tinha escolinha de natação. Aí, ó. E pra minha infelicidade, quando eu cheguei lá, tinha acabado a escolinha. Puta, mas tinha a piscina. Mas tinha a piscina, tinha os militares lá que eram responsáveis pela piscina. Mas... E eu cheguei lá, abordei o militar, não sabia... Eu já venho, né? Eu fui do exército, então eu sabia mais ou menos... como interagir, né? Como com interagir, o que falar, como se portar. Abordei um militar que estava lá e falei, olha... E a minha fala pra ele foi a seguinte, eu vou passar. Não tem Mas essa. eu vou passar. Mas eu tô precisando do teu apoio agora. Mas se os bombeiros não me ajudarem... E aí, Vocês vão perder um bombeiro. foi engraçado que ele falou, não, vem aqui amanhã que o chefe tá aqui amanhã. Oxi. Aí eu voltava, não, o chefe não tá aqui não, vem amanhã. Cara, na 7ª vez ele falou, pô, já vem aquele cara chato de novo. Não, vamos botar esse bicho na piscina, velho. Ele falou, bicho, é o seguinte, pode nadar aí. Eu falei, não é nadar não. Eu tenho que aprender, pô. Pô, tu quer que eu te segure no colo dentro da piscina e tal? Enfim, o processo foi dificultado por essa circunstância. Mas deu certo. Quando saiu o resultado... Do pessoal que a gente conhecia lá, eu tava mais bem classificado. É fundamental esse conceito que tá falando aí, porque é um dos conceitos basilares aqui da Alpha Mentoria. Por quê? O que tu acabou de dizer aí, não faz nem parte do nosso podcast, mas faz parte do nosso ecossistema. É o seguinte,
existe um recurso que eu preciso dentro do ambiente que eu estou, que eu preciso ser aprovado na prova do bombeiro. Estou estudando. Só que vai ter TAF. Eu preciso desse recurso caro que é a piscina. Exatamente. Aí, beleza, eu vou atrás desse recurso. Aí você investiu o seu tempo para ir atrás do recurso. Aí, até você conseguir usufruir desse recurso, tu investiu mais tempo, mais esforço. Então, a nossa ideia aqui no ecossistema é fazer com que esse recurso seja facilitado para você. Por quê? Porque a gente sabe que o recurso mais importante do aluno aqui é tempo. Então, a gente otimiza o tempo dele. Então, quando a gente coloca ele em acesso a esse ambiente de forma mais rápida e eficiente, eu estou evitando que ele perca tempo, eu estou evitando que ele mude o foco. Sem ruído. Sacou? E aí a gente foca nisso, o aluno, opa, eu estou inserido dentro de um ambiente que é sinérgico para mim. Isso. E aí, se tu tivesse alfa-mentoria nesse tempo aí, ó, tu não ia perder tempo. Tu ia investir, tu ia passar do mesmo jeito, só que ia ser mais fácil. E a segunda loucura foi, ainda bem que eu não estou mais na Secretaria de Saúde, o horário da natação era 11 horas. E aí era aquele negócio, eu tenho que trabalhar, como é que eu faço? Pensa. Aí eu falava pro chefe, eu vou ali... Rapidão. A cada 3 vezes na semana, Edmar vai ali resolver um negócio. Tem que resolver, pai. E quando eu voltei pra chefia, foi comunicando a saída, 26 de dezembro de 2011, saiu o resultado. Dia 27 eu fui de baixo. Dia 30 eu fiz matrícula. E pra segurar mesmo, eu só voltei lá e pedi baixa lá depois que eu já tinha feito matrícula. Que era pra não correr o risco. Não era estável ainda, então tinha toda essa preocupação entre o certo e algo que não estava tão certo assim. Bem aberto, bem duvidoso. Mas deu tudo, graças a Deus deu tudo certo. Concurso 2016, eu tenho toda uma história com um projeto social. Desde 2010, quando eu saí do UNB, eu fui convidado a participar de projetos sociais, ministrando aula preparatória para concurso. Massa. Então eu tive a oportunidade aí que muitos não têm, que é um laboratório durante mais de 10 anos. Isso é bom. É um laboratório, ainda hoje eu faço projeto social. Se os meus alunos, ex-alunos estiverem assistindo aí, aquele abraço, porque é algo que eu tomei para a vida. Foi uma chance que eu tive de retribuir o que eu já consegui. E o projeto social foi fundamental. 2010, 2011, eu abri mão do projeto social para me preparar para o concurso e logo voltei. E aí vem o concurso 2016. Um amigo próximo identificava a possibilidade, eu lidava com essas coisas, eu já gostava de estudar, e aí é um conselho que eu dou, tá? Se me permitem dar um conselho, é isso. Não estude legislação só para a prova, não. Estude ao longo da carreira também. Importantíssimo. A gente vai observar que uma série de circunstâncias na nossa carreira estão diretamente vinculadas à questão de legislação. E quem não sabe, infelizmente, pode ter prejuízo. Enfim. E fui convidado para dar aulas para as turmas aí relacionadas ao concurso 2016. O local onde eu atuei, eu considero que a gente teve êxito. Não foi o êxito aqui da Alfa, né? Com índice de aprovação. 76%. Mas... Conta? 76%. O nosso não chegou isso tudo. Mas eu tenho a grata satisfação hoje de ter ex-alunos trabalhando comigo. Massa, ex-alunos. Né? E é muito bacana em todo o processo. Porque eu acho que uma coisa que a Alfa Mentoria passa o tempo todo é conhecer o caminho. Tem que ter. E eu tive a oportunidade de participar também do caminho de outras pessoas que hoje estão comigo na instituição. Bom demais, cara. Então, tu tem uma bagagem já grande, tanto na parte de educação, como na parte de legislação aplicada ao CBMDF, né? Tem um tempinho aí. Bom. Educação, tive a oportunidade também de fazer um curso de docência superior pela instituição. Pelo soldado saiu um boletim geral e eu fui atrás. O pessoal não sabe dessa possibilidade, mas existem uma série de cursos que a corporação, que a administração pública como um todo dispõe para o servidor. Exatamente. Aí o servidor faz, seja curso de especialização, seja pós-graduação, seja graduação. Né? Então tem uma série de cursos que você entrando no seu BMDF vai ter essa oportunidade também, tá? Aqui dentro do DF, fora do Brasil, a depender da situação, mas existe a possibilidade. Então, a instituição investindo no material humano. Sim, é importantíssimo. Então, show de bola. Então, vocês já conheceram a autoridade, né? Já tá tudo, né? Tudo resolvido, né? Então, nós temos uma base muito boa na legislação.
E eu já disse aqui o professor Edmar que a meta é aluno, Alfa Mentoria, acertar no mínimo 9. Vamos trabalhar no pra mínimo 9. Se errar foi porque vacilou, é 10. Só que vacilei, professor, tirei 9. Exatamente, vacilou, tirou 9. Vamos em busca do 10. Em busca do 10. Então a gente vai falar um pouco agora sobre o edital 2016-2017, tá? Do CFP e do CFO, para vocês terem uma noção do que caiu. Vocês já têm pelo menos essa percepção. Nós vamos trabalhar um pouco mais de informação aqui para vocês, tá? Então aqui é o nosso edital do CFP e do CFO também, né? É o mesmo edital, né? O mesmo edital. É o mesmo edital. Inclusive, aí aqui a primeira pergunta. É o mesmo edital, só que diferentemente, por exemplo, de física, que é o tronco é o mesmo, só que a abordagem é diferente. Aqui a abordagem foi diferente do CFP para o CFO? Foi diferente. A profundidade? A gente percebeu na análise, a gente vai ver isso, para as questões que foram cobradas para o CFO, ela versou mais sobre a organização básica. E, na minha opinião... Parte de administração, né? Parte administrativa. Exatamente. E para o CFP foi mais execução. E para o CFP foi mais execução, os uma decretos, abordagem né? Massa. geral. Então, então essa informação é totalmente pertinente. Por quê? É o que eu falo pro nosso público aqui, né? Que exclusivo do AlphaFlix aqui é pro AlphaFlix, tá? Eu vou ver, o professor Edmar, o Daniel tá postando aqui no Instagram, a gente vai ter acesso. Não é todo mundo que vai ter acesso não, tá? A gente tem nosso público específico e aí ele vai ter acesso a todo o conteúdo, tá? Então o que a gente está percebendo aqui? Análise de comportamento, que é o que eu canso de falar para vocês. Então a gente sabe que é o mesmo conteúdo, mas a abordagem não é a mesma. A banca tem que abordar de forma diferente. Então vocês acabaram de ter um bizu. Para oficial, a abordagem é mais voltada para 8255, para 7479, porque é a parte administrativa da corporação. Aí já para o CFP, já foi para a parte mais de execução, os decretos 7163, 38217, 12086, a lei então já começa a perceber que a banca se ajusta a essa situação. E é muito provável que isso aconteça no próximo, tá? É muito provável, porque faz sentido, é lógico acontecer. Então tá aqui as nossas leis, né? Nossa lei orgânica, a 7479, que é o nosso estatuto, a lei 255, que é a nossa lei de organização básica, desenhou a corporação administrativamente, né? Aí vem a 12086, que ela reestruturou a corporação, exatamente, né? Seja no âmbito administrativo como na parte de remuneração, né? Exatamente. É importante falar da 12086 porque comumente, se você for perguntar para um militar, e às vezes a gente faz isso para facilitar a assimilação ao conteúdo, ela ficou conhecida como lei de promoção. Porque ela vai mais. Ele olha para aquilo que talvez, né, tenha despertado o olhar mais a fundo dele aí. Mas o que a 12086 fez foi alterar de forma significativa tanto o estatuto, a lei 7479, como os aspectos relacionados à organização básica. Então não se resume, embora a gente fale isso para facilitar de meio didático essa compreensão, ela ficou conhecida aí como lei de promoções, mas trata muito mais coisa. É a lei da reestruturação, né? Exatamente. Ela mexe com a promoção, sim, mas ela mexeu com a estrutura administrativa e orgânica da corporação. Tanto que esses dois decretos aqui são consequências dela. Exatamente. E aí é só observar o ano da edição, né? A 12086 o bizu, aí, ó. A 12086 é de 2009 e os decretos são de 2010, tanto o 7163 quanto o 31817, e mexem justamente aonde? Na organização básica do Corpo de Bombeiros, nos órgãos de direção geral e setorial e órgãos de apoio e execução. Então, a bem da verdade, de 2009 para cá é outra corporação, né? É outra estrutura, completamente diferente. Tanto a parte administrativa como a parte operacional, mudou tudo, né? Porque a 12086 remodelou a corporação. Show de bola. Então já fica esperto. Mais uma dica, hein? Um bizu aí que é só para você que tá acompanhando a gente aqui no AlphaFlix. Beleza? Então bora. Show de bola. Entender essa ideia aí muito bacana, porque o aluno, eu digo aqui que como legislação é uma metodologia comparativa, ele precisa dominar todo o conteúdo, toda a estrutura para ele ver. Ele tem que primeiro ver tudo. E aí aqui ele acabou de ver tudo, né? Opa, a cabeça dele já tá abertíssima. Pô, beleza. Já entendi a estrutura orgânica da corporação. Agora eu vou aprofundar. Aí vem para aqui, vem para Alfa que você aprofunda. Essa é a ideia. Análise de relevância. Nós temos a lei orgânica e mais 5 leis. 1, 2, 3, 4, 5. 6 leis. Vamos colocar 6 leis, né? A lei orgânica, então a gente não marcou ela. A gente não marcou, mas se o senhor me permite, já dá talvez o bizu de ouro aqui com relação à lei orgânica. Olha, então já vou voltar aqui o slide, porque já vou colocar alguma coisa aqui já. Já tem que marcar a lei orgânica aí de uma forma talvez até diferente. Eu vou sublinhar ela então. Tá ótimo. Por quê, vou pessoal? Vou marcar e...
aqui a gente vai falar de lei orgânica de um aspecto, embora a gente esteja falando especificamente da legislação que foi aplicada ao CBMDF, que a gente já viu aí, Estatuto, Lei de Organização Básica, 12086 e os 2 decretos, nós tivemos uma alteração legislativa em 2016. E olha aqui, de novo, o tempo, né? O tempo da edição da lei. O edital de 2016 ele foi lançado em meados de julho de 2016. Mas dezembro teve uma alteração legislativa na Lei 4949, que versa sobre a organização de concurso no Distrito Federal. Essa lei é distrital, né? É distrital. Ficou conhecida aí como Lei Geral dos Concursos. E aí, essa mudança na lei, em 2016, dezembro de 2016, tornou obrigatório a cobrança de lei orgânica e de RID nos concursos do Distrito Federal. E aí é importante pensar nisso porque o edital é de 2016, mas é anterior a essa lei. Entendi. Então, embora a gente vai observar na análise aqui que lei orgânica não foi privilegiado, o caráter agora é outro. Porque o caráter é de obrigatoriedade. Então a tendência... Então, a gente vai ver que não teve questão de lei orgânica, o nosso aluno já sabe, só que o comportamento e os indícios mostram mudando. Que é provável que tenha questão de lei orgânica na próxima prova. E aí é por isso que a gente fez uma aula específica sobre os aspectos do CBMDF em lei orgânica. Show demais. Então já vamos acompanhar esse movimento, porque isso é relevantíssimo pra gente, né? Muito importante. Aí tem a nossa 7479, que é o nosso estatuto. Estatuto, né? Da corporação. É a lei basilar da corporação. Você tem que moer ela, não tem jeito, vai ter que engolir ela, sacou? Vai passar esse processo com a gente aí, vai dar bom. Vai dar certo. Aí a gente tem a 8255, que aí dispõe sobre a organização administrativa da corporação. A 12086 que mudou a 8255 e os 2 decretos. Um decreto que é o 7163 federal, que vai falar de parte da corporação, né? Exatamente. Aqui é importante, né? Dentro das nossas aulas, quem for acompanhar a nossa aula vai perceber aí o porquê dessa distinção do decreto federal e do decreto distrital. É porque quando estiver falando da organização básica, a competência para regular os órgãos de direção, essa competência é federal. Opa, então a gente é tipo um órgão aí que tem tipo 2 pais, sei lá. A gente passa a entender. Lá no 2114 da Constituição, vai dizer que a gente é mantido e organizado pela União. Mas é subordinado ao governador. Então esse decreto aqui decorre dessa subordinação. Esse decreto decorre dessa realidade. E aí a gente observa, quando estiver acompanhando o decreto, a gente vai ver que para os órgãos de apoio e execução, a competência não é federal, a competência seria... Então aqui é como se fosse aqui no decreto 7163 o presidente falando. Exatamente. E aqui é o governador falando. O governador falando. Esse contexto é fundamental para você entender a lógica da estrutura. E você entendendo a lógica da estrutura, você aprende mais fácil, tá? Então, esse bizu aqui é fundamental. É a metodologia, né? Comparativa. A gente precisa fazer esse panorama. Vocês precisam disso, sacou? Aí você começa a entender, agora eu tô entendendo a parada. Pai, a gente fica se debruçando nisso aqui nem à toa, não. É pra trazer algo eficiente pra sua cabeça aí, tá? Show de bola, massa demais. Essa parte aqui é legal, viu? Então pare, quando eu falo para o aluno assim, para e dá uma lida na estrutura e tenta entender. Ele fica indignado. Não, eu quero... Calma, guerreiro. É devagar. Pelo amor de Deus, tu não tá entendendo. Você tem que... Se você for mais devagar agora, você vai acelerar pra caramba lá no futuro. Se você começar a correr aqui na alucinada agora, você não vai conseguir terminar a corrida não, pai. Tu nunca fez o TAF não, é? Era o meu problema na natação lá. Eu queria direto atravessar a piscina. Queria resolver na primeira nadada. Mas não sabia respirar. Eu falo pros caras... Eu dou exemplo do Michael Phelps. Eu falo assim, você tem que pensar o seguinte. O Michael Phelps tem 21 medalhas de ouro. Ele caiu 21 vezes na piscina pra ganhar 21 medalhas de ouro. Só que vocês acham que ele só caiu 21 vezes na piscina pra ganhar 21 medalhas de ouro? Ele já caiu milhões de vezes, meu amigo. Então, calma. Você precisa ter essa continuidade e essa cadência e essa constância que vai dar certo, tá? É isso aí. Aí o pessoal fica, calma, rapaz. Vai dar certo. Confia, pai. Confia. Vamos lá, fazer a estatística da prova, tá, pessoal? Vamos analisar a questão e onde ela está dentro do edital. A primeira questão é 51 do CFP. Aí é bom que a banca ela é direta, né? Ela já deu 7479. o bizu. Já deu o bizu. E obviamente que vai ter que ter uma questão de 7479 na prova de vocês. Não tem condição de não ter, tá? Não tem como. E aí o que pode mais cair na 7479 vai estar em outro lugar. Vai estar na aula, né, pai? Claro. É o filtro. E na aula a gente fala, viu? Ó, isso aqui é o
É o fino. É o bingo. Isso aqui é o a que parte vai aparecer. clássica da lei. É o clássico. E você tem que sair, você tem que fazer sua prova sabendo o clássico. Não tem jeito, tá? É a base da sua prova. Então, falou-se a 7479, que a gente já esperava, né? Essa questão vai ser respondida lá no final do curso do professor Edmar, tá? Vocês sabem disso, né? Tá lá. A questão 52, ela também foi direta. Isso é bom, foi direta também. Aqui, ó. 7479. Então, a gente já percebeu que o estatuto, você tem que engolir o estatuto. Não tem jeito. Tem papo, não tem papo, jeito. Né? Aí veio, já mudou. 8255. Opa. Quando você fala de comportamento, a gente vai perceber isso. Quer dizer, para o CFP, o comportamento é totalmente diferente para o CFO, até na distribuição do conteúdo. Vai estar lá no nosso quadro final, né? A gente viu 2 questões aí até 7, agora 4, 7, e já 9. mudou. Vamos perceber esse comportamento para o CFP, para a gente analisar o do CFO e ver aquela diferença que eu já tinha apontado antes. Show. Então aqui é 8255, tá aqui. O conteúdo específico também. O que importa é que ele tá tocando na 8255, tá? A gente não vai resolver essa questão aqui agora. Aí ele, 8255 de novo, então ele tá seguindo, inclusive, a cronologia de disposição da lei. É comportamento. 7479, 8255, 12086, 7163, 38217. Ao final a gente vai ver isso aí. Malandramente, porque é o que eu falo pra eles. Esse comportamento da banca reflete o que eu digo em relação à metodologia comparativa. Que a metodologia comparativa é você estudar um manual de instrução. E você estuda o manual de instrução por fases, por camadas. Começa lá do índice, ele vem desmiuçando o conteúdo. É o que a banca está fazendo. Está fazendo, exatamente. E ela ainda está facilitando, que ela está apontando onde é que ela... ela não precisava colocar o 255. Não precisava. Ela fala, se vira, meu amigo, tu não está estudando? Mas ela já aponta. Foi gente boa, né? O objetivo nosso na aula vai ser o caminho inverso. Vai ser pegar o tema que está trabalhando para que com o tema você possa identificar o que ele está querendo. Ou seja, aumentar a expertise do aluno. Então, se não aparecer lá, ainda assim você vai ter condição de identificar o que se quer. Porque esse é o comportamento da IDECAN. Exatamente. O CESP, ele não trabalha dessa forma. Se a gente pegar a prova de 2011, tanto de oficial quanto de praça, o comportamento foi outro. Aí aqui, essas questões aqui, a 55 e a 56 eu coloquei junto porque elas foram anuladas, né? Exatamente. Aqui, ó, é um aspecto importante. Um desvio da banca, né? Quando a gente fala 2086, ela trata de uma lei específica, é uma lei específica que trata tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. Então, toda a primeira parte da lei versa sobre a Polícia Militar. Isso, a 12086. A 12086. É porque a gente é co-irmão, vocês sabem disso. Exatamente. Então, essa lei 12086, começa a PM e termina bombeiro. E são poucos aspectos que são diferentes. O que a gente encontra na 12086, para a PM e para o bombeiro, é quase que literal. Né? Poucos aspectos mudam. E aí, o que a banca fez? A parte referente ao bombeiro, ela inicia a partir do artigo 65, mas a banca entendeu que por ser a lei 12086, que tava lá 12086, aí meteu polícia. Não tinha especificado que era a parte. Né? Aí colocou lá pro bombeiro falar da polícia. A gente estudando contexto e a banca não estudando contexto. tá me zoando, né? Teve gente que deu bom. O cara foi lá, respondeu, conheceu, leu. Agora, também um aspecto importante sobre isso, e que a gente falou lá da lei orgânica, uma das mudanças que a gente viu na legislação aplicada aos concursos no Distrito Federal é que o conteúdo de lei orgânica, por força dessa alteração legislativa, agora tem que indicar o que se quer. Passa a ser obrigatório o conteúdo, mas também passa a ser obrigatório ele dizer o que quer. O que vai ser cobrado, capítulo 1, 2, qual aspecto ele vai exigir. Porque a lei orgânica é gigantesca. Exatamente. E ela trata de vários... Ela trata ali de toda a estrutura do DF. Então tem coisa lá que não é de interesse do bombeiro. Nenhum. Ou seja, a gente vai cobrar a lei orgânica focada no CBMDF. A expectativa, inclusive, é que no edital... Já venha os itens já venha exatamente o que se quer, o que facilita para nós. Claro. Já é bizu. Show de bola. Então isso aqui foi um erro, uma falha da banca, tá? Acontece. A banca erra, a gente vai lá e com meio de recurso a gente vai anular. PM pro bombeiro. Faz parte, acontece, né? Não era para acontecer, mas acontece. Aí a gente já passou pro decreto 7163. Saiu de 7479, 8255, 12086, que foram as duas questões da PM,
e agora Ele decreto. tá seguindo a cronologia. Literal Tá gente daquilo- boa pra caramba. Literal. Porque se fosse eu, a banca já metia, começava com o decreto Aí já- 3817. já E aí mudava botava, completamente já botava a lógica. estatuto na segunda, já tumultuava o meio de campo. Mudou mas, a meu lógica, irmão, sai eu de falo um. pra eles, prova é feito pra reprovar É e isso. não pra passar. É isso. Então, se eu for fazer a prova, tu tá lascado. Mas não vai ser eu que vou Pega fazer a o prova. bizu Né? aí. Eu vou fazer a prova de vocês, então prepara. Mas a ideia é o seguinte, aqui, independente se ele mudar a ordem, a nossa preparação vai Vai ter condições. bateu no Show. conteúdo, você sabe o que se quer. Então, aqui ele falou dos órgãos de direção, né? Órgãos de direção. Tá aí, Direção ó. geral, direção setorial. Pronto, Na show de bola. 8255 vocês vão ver Importantíssimo isso aí, importantíssimo. De novo, 7163, foi o da ajudança geral, bacana também, né? Versou sobre o decreto. Aí ele já pulou pro 3117. Exatamente. Já tá falando de outra área da corporação. Exatamente. Vai falar aí especificamente dos órgãos de apoio, órgãos de direção, de execução. Já é aqui que é o governador mandando aqui. É aqui, já é aquela expectativa da competência que a gente falou, que recai sobre o governador. Por Massa. isso que é o decreto distrital 31817. Então ela fica oscilando. De novo, 31817. E se eu for falar do 3817, o comando operacional é fundamental nisso tudo. Característica peculiar do comando operacional. Execução. Ó, o bizu. Estado-maior próprio. Tem característica peculiar do Estado-maior Não sei se tu próprio. concorda. Vamos ver aqui agora. Eu falo assim pros caras, ó. O comando operacional é o corpo de bombeiro dentro do corpo de bombeiro. Tanto que tem estado maior. A gente brinca da seguinte forma. Para facilitar para o aluno na aula, eu brinco da seguinte maneira. Se a gente perguntar quem que é a voz do comandante na instituição, você vai lembrar lá dos centros, que é um órgão de apoio, e o Centro de Comunicação Social, e que é o bizu da aula, ele está vinculado diretamente, está subordinado diretamente ao comandante geral. Quem que vai ser aí os olhos e os ouvidos, que também está ligado diretamente? Esses são os dois órgãos que estão subordinados diretamente ao comandante geral, Centro de Inteligência. Pronto. E depois, quem é o outro, que está mais próximo? Comando operacional. Os Que- braços. Os braços, exatamente. E as pernas. Porque são elementos de Show. execução. Show. Se você entende essa lógica aqui, dessa engrenagem que se assemelha ao ecossistema, Isso, é. porque funciona de forma integral e harmônica, tá lá no conceito de disciplina, que coordena de forma integral e harmônica a instituição. Show. A gente consegue perceber Massa isso. demais. Então vocês percebem que a gente trabalha dentro dessa estrutura lógica que a corporação usa também, né? Pra quê? Pra deixar você mais ambientado, né? Aquela sinergia que eu fico tanto falando. Daqui a pouco, se você já não percebeu, daqui a pouco você vai começar a perceber, né? Então vem que pra perceber logo, que é pra você começar a desenvolver. Vem que vai dar Eu bom. quero rendimento. Aí, 8255, agora ele fez o que eu faria. Ah, não. Ah, já é o CFO. Não foi maldade, não. Aqui eu Já- faria isso, mas aí eu faria na Já- mesma prova, já né? mudou a Aí ordem. outra prova. Aí ele foi pro CFO. Pronto, a gente já viu o que? A mudança da forma de se cobrar esse Show. conteúdo para o concurso de praça e o de Então oficial. ele já veio pro CFO, eu já percebo uma coisa. Ele não botou a lei. Não colocou. É o que a gente falou no início. Ele já chutou o pé na porta. Então, no que tange a abordagem, ele não colocou a lei e ele mudou a forma de abordar que já tinha dito. Aquela mesma estrutura que a gente viu no edital da disposição, uma vez que lei orgânica não foi cobrado, aqui ele já mudou completamente. Massa. Então aqui já começou a ficar mais difícil. No enunciado da questão já começou a ficar mais difícil. A ideia aqui na nossa preparação é identificar e saber o que se quer. Como que a gente vai fazer isso? A disposição do que está sendo perguntado e, sobretudo, a disposição dos itens. Quando a gente olha lá, ó, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal está estruturado em 3 tipos de órgão. Aí a gente olha e fala assim, opa, como é que é isso? Como é que tá lá no artigo 1º da Lei 8255? Órgãos de direção, Pronto. órgãos de apoio, órgãos de execução. A gente já sabe o que ele está pedindo, tá lá embaixo. Show. 8255. Show demais. Aí ele foi pra 12086. Aquele deu a galinha, aquele, né? Deu galinha, pô, facilitou a vida. Deu galinha. E, ó, e aqui ele não perguntou de PM, né? Não perguntou de Começa PM. lá. Falou de bombeiro e ainda deu a dica. Então, Deu um bizu ali, ó. e não perguntou. Aqui ele mudou o comportamento. Mudou o comportamento. Ele já foi mala. Mas, porra, mas Fez beleza. concurso pra bombeiro, perguntou de bombeiro. Nada natural, né? Então fechou. Então ele já ficou no nosso mundo e já deu o bizu ali, ó. Por isso que vai pro bizu da Alfa esse vídeo aqui. Aí falou sobre o estatuto também, não falou a lei, Não falou o falou estatuto. a lei, mas chamou de estatuto. Estatuto, né?
Você precisa conhecer. Beleza, show de bola. Aí a 54 ele falou do 7163, decreto. Mas observa uma coisa. O comportamento que a gente viu lá no CFP e aqui não. É aquilo que o senhor falou, a maldade que o senhor já faria. Ele sai de sul para norte, leste para sul. Se lasque. E então você a que gente se percebe vira. que no CFO ele reduz informação. No CFO ele embaralha as informações. Exatamente. E no CFO ele coloca a informação com foco na parte administrativa. Aquilo que se quer Entendi. e que se Oficial. espera para a atividade. Saquei. Então já fica esperto. Eu falo pra eles assim, eles falam assim, ai professor, eu quero estudar pro CFO. Eu falei, guerreiro, você tá estudando pro CFO. Porque o primeiro que você precisa é entender a base. Se você tiver a base, você compreendeu a base, você já vai estar no caminho certo. E você estudar para o CFO é isso aqui. É você ver esse vídeo e entender como é que a banca cobra o conteúdo que você já tem em base. E agora é como você vai aplicar esse conteúdo. Imagine eu e um marceneiro, né? Eu sei usar o martelo, eu sei usar o serrote, eu sei usar os pregos. Só que o marceneiro sabe usar o martelo, o serrote e o prego com muito mais excelência que eu, parceiro. Por quê? Porque ele pegou os bisos certos, ele tem as medidas certas, ele tem as manhas, entendeu? Se não tem as manhas, não entra não. Então, as manhas tá aqui. É isso que eu falo, mudar a consciência, tá? E para vocês preparar pro CFO. Preparar e conhecer o caminho, a proposta é essa. Cada aula, a gente sinaliza lá aquilo que é clássico, mas nas questões, a gente também tenta repetir esse comportamento que a banca teve aqui, pelo menos. Fazendo justamente, trazendo questões relacionadas àquilo que se quer e que se espera para o oficial e também questões daquilo que se quer e que se espera para a praça. Show de bola. Show demais, cara. Aqui deu galinha, deu bizu. Já falou, logo. já acusou logo. Show de bola. Excelente. Foi direto na 3817. Beleza. Na 56, de novo. Repetiu, 31817. Falando de centro, órgão de apoio e execução, né? Agora observa aí o comportamento. Já repetiu 31817 3 vezes. 3 vezes. O índice de cobrança relacionado ao que a gente viu no CFP dos decretos já aumentou consideravelmente com relação ao que a gente viu na prova de praça. Aí falou do autocomando, CFO, autocomando. Não tem como, né? Não tem como não falar. É esse tipo de abordagem que eles precisam saber. Tipo, na prova do CFO, o que muda é o contexto, a forma de abordagem. E provavelmente na sua prova do CFO, que você vai fazer, vão ter questões que vão abordar tópicos que são inerentes ao CFO dentro da lei. Tu vai ver isso aonde? Na aula, na aula. Isso é o bizu. Isso é estudar pro CFO. Isso é estudar pro CFO. Porque quando você lê e tá lá papirando, resumindo, entendendo, você tá criando a sua base. Daqui a pouco você vai criar os seus ramos. E aí você vai estudar bem pro CFO assim, tendo esse foco específico, beleza? Show demais, velho. Falou do autocomando, vai cair de novo o autocomando. Tá? Acusou de novo, lê 8255. 8255 e a parte de administrativo, saber número Total. É o administrador que sabe disso aí, porra. A gente vai falar nas aulas e aí é para você que tá aqui, ele vai perceber essas nuances aí relacionadas a esses números. Uma série de questões de prova veio perguntando conhecimentos relativos a isso. Então é importante na aula a gente sinaliza isso para que você não tenha dúvida, tanto relacionado aos centros, como relacionado às diretorias, como relacionado aos departamentos, porque é crucial e é típico de quê? Sim, sim. Dos oficiais. A gente precisa gerenciar essa informação, porque se você não tem número, você não controla, pô. É isso aí. Aí mais uma da 31817. Quarta vez, né? Quarta vez. Que a gente fala desse decreto. E aí a gente volta agora para a tabela, para analisar a estatística. A gente encerrou o tema das questões, discutiu um pouco sobre elas. As 10 questões, que aí não teve nada de PM, então foi tudo sobre o bombeiro. E aí a gente vai para analisar um comportamento bem específico. Ó. No CFP, ele distribuiu as questões de forma tranquilo. Vamos distribuir. E na distribuição, duas foi anulado. Sabe nem distribuir questão, mas ficou bom. Eu entendi aqui. Só que no CFO, vocês percebam, ó, estatisticamente falando, dá pra gente perceber que existe a mudança de comportamento. Aqui foi um comportamento padrão, aqui já foi um comportamento específico. Tá? E aí, nesse ponto aqui, eu volto para um tema que eu falo para eles. Eu falo o seguinte, ó, eles falam assim, professor, vai ter redação na prova do CFP? Porque teve redação na prova do CFP do Goiás. Eu falo o seguinte, ó, não é o comportamento da corporação. Por quê?
Porque quando nós fazemos a prova do CFP, nós fazemos uma prova normal, porque a gente quer um cadastro de reserva gigante, 5.000 pessoas. É o que aconteceu agora. Né? Isso, é isso que eu quero. Então, o CFP tende a ser uma prova normal. O CFO não, ele não pode ser uma prova normal, ele tem que ser uma prova anormal. Por quê? Eu saio de 310 para 23. Então, essa mudança de comportamento vai de encontro a esse outro comportamento que vai ser normal na minha concepção e acho que vai acontecer. Redação para um e não ter redação para outro. Simples assim. Isso aqui reflete isso, tá? E vem refletindo-se ao longo do tempo também. E é normal e eu acho que é correto. Fica legal, tá? Fica bom. Então a gente vê que tem essa mudança de comportamento aí, ó. E aqui tá bonitinho, né? Porque eu organizei da forma que foi disposto no edital. Mas essa coluna do CFO não aqui... Não aconteceu dessa forma. Isso aí foi salada de frutas. Foi na bagunça. Não tá dessa forma que tá aí, não. 3 questões de 8255, uma atrás da outra. Não tá, não. Isso não aconteceu dessa maneira. E aí é que a gente não cobrou lei orgânica, mas agora, provável que agora tenha pelo menos uma. Agora o aspecto é diferente. Quando saiu o edital... saiu aí. E aqui, ó, só pra gente fazer uma observação, a gente teve 4 questões do decreto 3817, que é o que regula os órgãos de execução e apoio, né? Então o que acontece? Na primeira fase da vida do oficial, ele vai estar na execução e no apoio. Exatamente. Ele vai ser segundo tenente, primeiro tenente, capitão, ele vai estar aqui, ó. Desenvolvendo todas essas atividades relativas ele vai estar aqui. Então, exatamente. Acaba que esse comportamento também leva em consideração a carreira do oficial. Talvez, em tese, ele passe até mais tempo, a depender das circunstâncias. Ele passe mais tempo nessas funções do que propriamente dito nas funções aí na área meio. Isso. Então, dessa análise que a gente fez aqui, que tu participou na construção, eu entendi, me corri se eu estiver errado, que a gente vai manter esse mesmo comportamento pro CFP, distribuir as questões para ter uma prova normal, e no CFO a gente não vai fazer dessa forma, porque a gente vai fazer de forma específica, porque é outra realidade. Exatamente. A ideia de E a gente vai conseguir fazer isso no curso também? E a expectativa é que não tenha lá questões da PM, tá? Não, pelo amor de Deus, né? E a noção da preparação aqui é trazer isso para você, é trazer essa observação que a gente fez aqui da análise da prova, é trazer também para a preparação, para quê? É porque conhece o caminho. Pronto, né? E eu falo isso para eles, falo assim, pessoal, ó, a gente precisa mudar consciência. Consciência é causa, resultado é consequência. Então você primeiro muda a consciência. Você tendo essa consciência aqui, ó, você estuda com mais qualidade, você foca no resultado, sacou? Então calma, né? Agora você já tem uma noção e quando você sentar para estudar, já vai ter esses vários focos. Porque você vai passar para a CFP e você vai passar para a CFO também. A ideia é essa, tá? E você precisa ser dinâmico no seu pensamento também. Porque se você não for dinâmico, a gente não vai conseguir fazer essa migração, tá? E a gente vai, ao longo do processo, aumentando essa sua dinâmica cognitiva, né? Que aqui já é um passo, um pilar para a gente melhorar a tua dinâmica cognitiva. Você conseguir flutuar nesses conteúdos entendendo por que tá flutuando. É simples, tá? Mas isso acontece num tipo de análise dessa forma, que você não vê em outro lugar. Onde é que tu já viu isso? Me fala, procura na internet aí. Entendi. Aí eu vou nos melhores lugares do mundo. Vai lá, eu duvido se tu vai achar. Por quê? Não conhece o caminho, pai. Tem não. Não tem, não vem e não vai ter, tá? Não, pode procurar aí que não vai ter. Show de bola. Eu sempre gosto de analisar essa parte gráfica porque a gente percebe comportamento. Tem uma outra observação que eu queria fazer para você. A gente falou da obrigatoriedade do conteúdo de lei orgânica e por isso que deve aparecer uma questão lá. Mas a gente tem que falar também que versou sobre a mesma obrigatoriedade para a RID. Só que aí a questão que a gente coloca né, quando vai falar lá de regiões integradas de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, e a nossa metodologia da legislação é comparativa, a gente foi buscar onde? Naquilo que tem mais próximo de nós, que foi a co-irmã agora no edital da PM, já trouxe RID. Não trouxe como legislação, mas trouxe como conhecimento de atualidades. Para fazer redação, talvez, né? E aí tá lá, exatamente, cobrando RID enquanto conhecimento de... E lá tem prova de atualidade, né? Tem um tópico específico para atualidade. Então, a gente não tínhamos, mas podemos. A gente tem que pensar nisso. Temos que pensar nessa possibilidade. A gente tem que pensar nisso, né? A gente vai ter que dar uma analisada no nosso sistema para ver se isso vai ser cogitado para fazer parte do edital, né? Atualidades. A gente tem que pensar nisso. E pensar também o PDPM, que é uma possibilidade. E aí a gente pode falar do PDPM. O que é o PDPM?
plano distrital aí de política para as mulheres. Ah, caraca. E vamos lá. Tem um estudo técnico disso aí, hein? Tem na corporação. Parece que sim. Olha aí, ó. Alfa Mentoria. Olha. Ó o bizu. Quando publicar, a gente já vai estar que nem um pitbull em cima. Ó o bizu. E qual é a questão? A gente falou da mudança legislativa da 4949 e da obrigatoriedade de lei orgânica e PDP e lei orgânica e RID, mas PDPM também tornou-se obrigatório no Distrito Federal. A ressalva que a gente faz é que o decreto que regulamentou o PDPM aí para concursos públicos no Distrito Federal, ele falou de carreiras públicas distritais. E a gente lembra lá da Constituição, caso, né? A gente lembra lá da primeira aula, o pessoal que está acompanhando nossas aulas, aspectos constitucionais do CBMDF. A gente é mantido e organizado pela União, mas estamos subordinados ao Distrito Federal. Então aí eu penso o seguinte, vai ter que ser um comportamento da corporação. Não vai ser uma imposição legal. A gente vai ter que adotar essa política como nossa. Sendo igual interesse. nós fizemos com a 3P, igual nós fizemos com a 4770, Exatamente. que regula as licitações As questões- sustentáveis. Então, se a gente tem que ver o comportamento do comando, né? Vamos saber como é que o comando vai se comportar, porque ele pode ou não adotar isso. Pode ou não. O caráter de obrigatoriedade, conforme a gente falou com a lei Isso fica a orgânica, critério do comando. ficaria a critério, não se aplicaria a nós. Pode ser uma tendência? Pode aparecer se o comando tiver interesse. Vamos fazer um podcast com o comandante E geral. questionar essas questões. E outro bizu, se já existe um estudo técnico Sim, a respeito, andando, pode, já é uma indicação, né? pode indicar aí, o comportamento, pode indicar a possibilidade de aparecer Não, na nossa muito prova. legal, muito E legal. quando a gente olha, de novo, é comparativo a nossa metodologia, quando a gente vai buscar naquilo que é mais próximo de nós, que é o edital da PM, não teve no edital da PM. Aí, show. E baixou o TAF. Mudou. A gente falou do comportamento aqui, aí pá, aconteceu. Mas aí é outro fator. Isso tem nada a ver com a nossa aula aqui, não, com a nossa entrevista aqui, não. Mas é outro fator que também tá no jogo, pessoal. É o fator político. É normal. Político-administrativo, entendeu? Então o que acontece? Eu não achei errado o primeiro edital da PM, não. Achei bacana. E nem achei errado o segundo. Também acho certo. Por quê? Um foi a administração agindo e o outro foi a parte política administrativa da sociedade agindo. Tá todo mundo certo. A gente tá ajustando ali as vontades. Não tá errado, não. Não podia fazer um TAF de 50 metros. Aí tá errado. Ou de 200 metros. Não. Mas de 2.412 é top. Tá certinho. Não tá errado também não, pô. Tá certinho. Mas aí são os vários âmbitos sociais funcionando. E tem que funcionar mesmo, pô. Aquilo foi reclamação. Claro que foi. Deve. Né? Com certeza. E tem que ser, pô. O sistema tem que interagir. E a sacou? gente fala do agente político, de novo, nosso conteúdo de lei orgânica. Lá vai dizer quem tem o comando superior da polícia e do corpo de É o bombeiros. GOV. É o GOV, É o pai. governador. É o Então, GOV. Então é isso que mesmo. é um agente, sobretudo. Isso que eu falo. Você, Político. cidadão, paga imposto. Você faz parte do processo. Então participe do processo. A gente tá aqui pra isso também, tá? Otimizar essa participação. É isso aí. Show de bola. Indicação de literatura pra fecharmos. A gente São trouxe- duas literaturas. Tá aqui as duas, Tá aqui, né? ó, as duas. Fora a legislação, que já é a literatura padrão. Tá lá. E fora outras leituras complementares que Esse conteúdo, eu já trouxe. esse conteúdo aqui, pessoal, que o professor Edmar Santos está trazendo, é aquela ideia que a gente tem para aumentar o teu nível de consciência, tá? Então, se você vai ler algo de qualidade, tá aqui, ó, siga o bizu dele. Por quê? Já que você vai ter aula dele, ele bebeu dessa água aqui. Então, quanto mais você beber da água que ele bebeu, mais tu vai entender o que ele tá falando. E aí vocês vão aprender, vai ficar top, sacou? A ideia é essa. Facilita muito porque quem vem desse meio não militar é uma disciplina, sobretudo, muito conceitual. São diversos conceitos. E em outro lugar não te explicam isso. Eu já vou antecipar. Tá? Por exemplo, quando a gente está na leitura do estatuto, aparece lá pedido de reconsideração, queixa e agora até me fugiu. São as 3 modalidades de recurso que a gente tem. E representação. Ponto, lembrei. A pergunta que tem é a única coisa que aparece lá quando você está lendo. Fala assim, ó, não podem ser feitos de forma coletiva. Aí quando você pergunta assim, mas o que é um pedido de reconsideração? O que é a queixa? A mesma queixa-crime que se faz lá no direito penal? Ou o que é o representação? A gente não consegue entender. Muita gente não consegue entender. E aí você vem
beber da fonte aqui e tem Melhor. esmiuçado de forma tranquila o que é cada um, Sim. como deve ser feito, para quem deve ser apresentado. Ah, show de bola. E se aparecer, você sabe, essa dinâmica conceitual tá toda diluída aqui dentro. Show de bola. E a gente, ao longo do nosso processo aqui, já falando para o nosso público, a gente teve legislação na prova que foi reaplicada, teve legislação na prova do CHO, e ao longo do processo a gente vai fazer vários bizus para falar dessas outras provas também, pode ficar tranquilo, a gente não vai resolver todas de uma vez, mas ao longo do processo a gente vai falar desses outros comportamentos, porque teve prova que foi anulada, teve zona na banca, então o comportamento mudou ao longo do processo, então a gente está iniciando a análise do comportamento pelo começo, daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas, o professor Edmar vai fazer bizu da Alfa, vai estar lá no AlphaFlix, ele vai estar lá, vai falar da prova que foi anulada, vai falar da prova que foi reaplicada, vai falar da prova do CHO também, que teve algumas de legislação. A gente não é o nosso foco, mas a gente vai falar porque a gente está analisando o comportamento da banca, beleza? Nosso foco é CFO e CFP, vai ter mais informação. Show de bola, é isso aí mesmo. Não acabou por aqui, aqui é só o começo. Porque a gente tem a tua parte, que é a tua parte de aula, a gente tem a análise que a gente pode ser feita. Inclusive, que tu me disse aqui, se a gente pegar a banca CESP, é outra análise. Então, isso aí a gente pode colocar no bizu da Alfa, a gente pode conversar de forma sintética ali, 10 minutinhos, falar sobre isso, não tem problema. Porque eu preciso que eles aumentem esse nível de consciência sobre como a banca se comporta. Qualquer banca. Porque quando sair o pregão, quando a gente estiver lá, quem está participando, já pode parar em cima, entendeu? Aí a gente, vamos zerar, zerou, vamos em cima dessas bancas para saber como é que elas se comportam. Pronto. Já conhece e aí a gente faz a prospecção da banca e de fato consegue trilhar um caminho mais seguro. E beleza? Tá aí, né? Essa belezura aí apresentar. É um bebê, pai, é um bebê. Aí, Daniel, tu vai fazer os cortes tudo errado agora de novo, né? É o bebê da Alfa, pai, aí, ó. Tá vendo aí, ó? É isso aí mesmo, moleque. Um abraço, show de bola, foi muito bom. Obrigado aí pela participação. O professor Edmar Santos está com a gente. O professor Edmar Santos vai fazer mais bizus da Alfa para lançar no nosso AlphaFlix, vai falar sobre as outras provas, vai falar sobre os outros comportamentos das outras provas que o CBMDF fez, por exemplo, o CHO, não vai falar de todos, mas de enfermagem, por exemplo, a gente vai falar, tá? Que é a legislação, que provavelmente ele vai usar essas questões nas aulas dele, que ele vai ter que reforçar, sacou? Então a gente vai ter mais conteúdo de qualidade para você que é aluno da Alfa Mentoria e que está no nosso ecossistema e está lá no AlphaFlix, que vai estar lá na primeira coluna, ó, vai estar na primeira coluna, na segunda coluna. Na primeira coluna, bizu da Alfa, na segunda coluna, o podcast aqui da nossa entrevista, né? Então, excelente entrevista, obrigado aí pelas orientações. Eu acho que aumentou o nível de consciência dos alunos, já colocou eles em outro patamar, eles já entenderam como funciona agora, né, de forma mais clara. E a gente precisa mostrar isso em números para eles acreditarem. Porque às vezes a gente falar não tem todo o crédito. Eu preciso ter uma base concreta para eu acreditar. E é normal do ser humano isso. Não é desmerecer ninguém, não. E aí quando a gente vem com análise estatística, o cara fala assim, não, porra, o negócio é sólido. E é isso. A ideia é essa, tá? A ideia é que seja sólido mesmo, porque a gente vai trilhar um melhor caminho para vocês. Eu não tenho dúvida. O melhor caminho para aprovação no concurso do bombeiro. Quem vai trilhar para você, junto com você, para você, não tem como, junto com você é a Alfa Mentoria. Isso é certeza absoluta. Escreve o que eu tô falando, tá? Então, muito obrigado e tamo junto. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E até a próxima, porque vai ter próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. E acompanhe esse conteúdo no AlphaFlix. Só quem é membro exclusivo do nosso ecossistema tem acesso. Tô parado aqui, ó.